Durante anos, acreditei que o segredo para manter uma planta viva era simples: nunca deixá-la sentir sede. A regra parecia imutável, quase um mandamento entre jardineiros. Mas algo em mim começou a questionar essa certeza. E se o que aprendemos sobre o cuidado fosse apenas metade da verdade? E se, por trás do medo de deixar faltar, existisse a força real da sobrevivência? Foi pensando nisso que decidi fazer o impensável. Peguei duas plantas idênticas, sob as mesmas condições de luz e temperatura. Uma receberia água regularmente, como sempre fiz, a outra, nenhuma gota. E foi assim que começou o experimento, que mudou completamente a forma como eu entendo a natureza. E talvez até a vida. Nos primeiros dias, nada parecia diferente. Mas conforme o tempo passou, algo surpreendente começou a acontecer. O que eu vi desafiou tudo o que aprendi ao longo dos anos. E é exatamente isso que eu quero compartilhar hoje. Prepare-se para ver o que acontece quando a gente para de tentar controlar a natureza e simplesmente deixa que ela nos mostre como sobreviver. A decisão de não regar uma das plantas me deixou inquieto. Cresci ouvindo que o cuidado constante é o que mantém qualquer ser vivo saudável. Mesmo com experiência, aquela ideia ainda ecoava dentro de mim. Mas a curiosidade era mais forte. Eu precisava saber. Escolhi duas amioculcas, plantas conhecidas por resistirem bem ao tempo seco, mas que, como qualquer outra, também podem definhar se o descuido for extremo. Coloquei as duas lado a lado. Mesmo vaso, mesmo solo, mesma iluminação. A diferença era apenas uma. Uma seria regada com frequência, a outra deixada à própria sorte. Nos primeiros dias, tudo parecia normal, nenhuma mudança aparente. Mas algo dentro de mim mudou. Eu estava aprendendo a observar sem agir, a resistir à vontade de interferir. Foi difícil. Cuidar é um instinto. Mas, naquele momento, a maior demonstração de cuidado era o silêncio. Anotei cada detalhe: o peso do vaso, o brilho das folhas, a textura do solo. O que começou como uma curiosidade estava se transformando em uma jornada de paciência e descoberta. Os dias seguintes foram de observação e surpresa. Enquanto muitos acreditam que as plantas apenas existem, eu comecei a perceber que elas comunicam cada uma à sua maneira. A planta sem água continuava firme, com o verde das folhas mais intenso, quase reluzente. Era como se o desconforto tivesse despertado nela um instinto antigo, uma vontade silenciosa de resistir. A planta que recebia água, por outro lado, parecia estática, previsível, quase acomodada. Bonita, mas sem energia. Era a diferença entre o que sobrevive e o que se adapta. A cada manhã, eu me aproximava com cuidado, observando o solo seco e o brilho das folhas. Nada de folhas caídas. Nenhum sinal de fraqueza. A planta sem água estava enviando uma mensagem clara. Eu sei cuidar de mim. E foi aí que compreendi algo fundamental. O excesso de cuidado pode ser tão destrutivo quanto a falta dele. O amor que protege demais impede o outro de crescer. E o mesmo vale para as plantas. No 7º dia, tudo mudou. A diferença entre as duas plantas era impossível de ignorar. Aquela que recebia a água começou a enfraquecer. As bordas das folhas estavam levemente amareladas, o solo úmido demais, e o cheiro que subia era o de algo saturado. Já a planta sem água permanecia firme, quase orgulhosa. O solo seco contrastava com o brilho das folhas. Ela não apenas sobrevivia, ela prosperava. Foi nesse momento que entendi que o experimento não era mais sobre plantas, era sobre equilíbrio. Cuidar demais é sufocar. Cuidar de menos é abandonar. Entre esses dois extremos existe o ponto onde a vida acontece. Enquanto observava aquela cena,
percebi o quanto o instinto humano de controle interfere na natureza. Queremos garantir a perfeição, mas a perfeição da natureza está justamente na imperfeição do seu ciclo. Foi ali, diante de uma planta silenciosa, que aprendi o poder de deixar ser. Busquei então entender o que realmente estava acontecendo sob a superfície. As raízes, invisíveis aos olhos, guardavam a resposta. Quando uma planta é regada em excesso, as raízes relaxam. Elas ficam superficiais, dependentes, frágeis. Mas quando o solo seca, um alerta é acionado. A planta entra em modo de sobrevivência. As raízes começam a crescer mais fundo, em busca de umidade escondida. Cada milímetro de expansão é um ato de resistência. Esse processo é conhecido como resposta ao estresse hídrico, um mecanismo natural que treina a planta para suportar períodos de seca futuros. É como se o desconforto fosse um exercício de fortalecimento. E quanto mais ela enfrenta, mais resistente se torna. Esse fenômeno não é diferente do que acontece conosco. A ausência de conforto desperta força. O limite ensina a adaptação. A planta não precisa de piedade, precisa de espaço para aprender a sobreviver. Entender isso me fez ver que a natureza não recompensa o excesso. Ela recompensa o equilíbrio. A partir desse ponto, o experimento deixou de ser apenas um teste. Era uma metáfora viva sobre a forma como lidamos com o mundo. A planta que recebeu água demais representava tudo o que tentamos controlar e, com o tempo, acabamos enfraquecendo. A planta sem água simbolizava o poder de confiar no processo, mesmo quando o controle parece escapar. Ela não cresceu por descuido, cresceu por autonomia. Aprendeu a economizar energia, a usar melhor os recursos e a se adaptar ao que tinha. Foi nesse momento que percebi que a escassez não é inimiga da vida, é a força que a molda. A cada nova manhã, eu via o reflexo dessa verdade também em mim. Percebi o quanto tentamos evitar a falta, quando é justamente ela que desperta o melhor em nós. A planta não reclamou da seca, ela se reinventou a partir dela. E talvez seja esse o segredo do crescimento: aprender a florescer com o que resta, não com o que sobra. 2 semanas depois, compreendi que o cuidado verdadeiro é feito de observação, não de insistência. O que mantém uma planta viva não é a frequência da rega, mas a atenção ao ritmo dela. Foi assim que desenvolvi um conceito simples: o cuidado consciente. Cuidar de forma consciente é entender que cada espécie tem sua linguagem própria. Algumas precisam de constância, outras de distância. E o erro mais comum é tratar todas da mesma maneira. O solo fala, as folhas falam, a textura do ar fala. Quando aprendemos a escutar, regamos menos e entendemos mais. Descobri que o segredo de uma planta saudável não está na quantidade de água, mas na qualidade do tempo entre uma rega e outra. O truque do sem água não é sobre privação, é sobre confiança. A planta não enfraquece quando a deixamos enfrentar o sol. Ela aprende a dominá-lo. E nós, observando isso, aprendemos também a enfrentar o que nos desafia. Com o passar dos dias, percebi que não era a planta que estava sendo testada, era eu. Fui forçado a enfrentar o desconforto de não fazer nada, de não agir, de apenas esperar. E foi nesse intervalo entre a intenção e a ação que encontrei o verdadeiro significado de presença. O cuidado automático deu lugar ao cuidado consciente. Antes de regar, eu tocava o solo, sentia a temperatura, observava o brilho das folhas. Esse gesto simples me ensinou algo essencial. Paciência é uma forma de sabedoria. As plantas começaram a responder de maneira diferente. O crescimento era mais lento, porém mais firme. Não era o resultado de um método, mas de uma sintonia.
Entendi que cuidar de uma planta é também um espelho de como cuidamos de nós mesmos. Assim como ela cria raízes profundas na escassez, nós também criamos força quando a vida nos exige mais do que temos. 20 dias se passaram. O jardim, antes um espaço comum, se tornou um refúgio de escuta. Cada folha parecia respirar no mesmo ritmo do vento. Foi então que percebi algo profundo. O maior ruído da natureza é o nosso excesso de controle. A cada tentativa de acelerar o crescimento, atrasamos o processo natural da vida. A natureza não precisa da nossa pressa. Ela precisa do nosso respeito. O silêncio do jardim me ensinou mais do que qualquer manual de botânica. O equilíbrio não nasce da fartura, mas da pausa entre as fomes. A planta que aprendeu a viver sem água se tornou mais forte, mais estável e mais resistente ao calor. O desconforto construiu a sua estrutura e, de alguma forma, também construiu a minha. Aprendi que o silêncio não é vazio. É o espaço onde a vida reorganiza a própria força. Assim como o solo se regenera quando deixamos de tocá-lo, nós também nos fortalecemos quando aprendemos a pausar. Ao final do experimento, as duas plantas continuavam vivas, mas muito diferentes. A que recebeu água em excesso estava cansada, enfraquecida, como alguém que nunca precisou lutar. A que enfrentou a escassez, por outro lado, estava firme e vibrante, com raízes profundas e folhas que refletiam a luz do sol. Aquela imagem dizia tudo. A vida não se fortalece com excesso, mas com propósito. O truque do sem água não é um método, é um lembrete. Um lembrete de que nem sempre devemos oferecer mais. Às vezes, devemos apenas confiar. Por isso, antes de pegar o regador, observe sua planta. Sinta o solo. Escute o ambiente. Talvez o que ela precise agora não seja água, mas tempo. E se você aprender a reconhecer esse tempo, nunca mais vai cuidar da mesma forma. O verdadeiro amor pelo verde está em permitir que ele cresça à própria maneira, sem controle, sem pressa, apenas com presença. Quando desliguei a câmera, fiquei apenas ouvindo o vento entre as folhas. Pela primeira vez percebi que o som do silêncio é o som do equilíbrio. A planta que sobreviveu sem água não me ensinou sobre botânica, mas sobre confiança. Ela mostrou que a força não está enquanto recebemos, mas enquanto somos capazes de criar quando tudo parece faltar. Mostrou que o vazio não é ausência, é espaço. E é nesse espaço que a vida acontece. Hoje, quando alguém me pergunta qual é o segredo para plantas fortes, eu respondo com simplicidade: respeito. Respeite o tempo, o ritmo e o silêncio da natureza. Porque é no silêncio que ela ensina, e é na espera que ela floresce. Se esse vídeo te fez olhar para o verde de um jeito diferente, então a lição já começou. E se quiser continuar descobrindo os segredos que a natureza esconde nas pequenas coisas, prepare-se para o próximo experimento. Na próxima vez, vamos ver o que acontece quando uma planta passa dias sem sol direto. O resultado vai te surpreender. O jardim está sempre falando. A questão é: você está disposto a ouvir?